de heróis. Nos anos 90, os X-Men enfrentaram muitos inimigos. Sentinelas. O Clube do Inferno. Apocalipse. Mas nenhum era tão pessoal, tão ideologicamente perigoso, quanto os Acólitos. Criados por Scott Lobdell e John Romita Jr., os Acólitos surgiram em 1993. Eram seguidores fanáticos de Magneto, uma espécie de seita religiosa dedicada ao sonho radical de supremacia mutante. E com Magneto desaparecido, eles estavam órfãos e perigosos. Não eram apenas capangas. Eram crentes verdadeiros. Cada um com sua história, cada um convencido de que os mutantes eram superiores e mereciam governar. Enquanto os X-Men lutavam pela coexistência, os Acólitos pregavam algo mais sombrio, que a única maneira de proteger os mutantes era remover os humanos da equação. O cenário estava montado. Magneto estava fora de cena. Os X-Men estavam ocupados com o vírus legado. E os Acólitos viam uma oportunidade. Era hora de agir. O primeiro movimento dos Acólitos foi ousado. Eles sequestraram Moira McTaggart, a cientista humana mais aliada dos mutantes. Queriam informações sobre Xavier e Magneto. E não tinham escrúpulos em torturá-la para obtê-las. Os X-Men não hesitaram. A Gold Team, liderada pelo próprio Xavier, partiu para a França. O confronto seria o primeiro teste real entre as duas filosofias. Sob uma chuva torrencial, os X-Men atacaram. Cada membro teve seu momento de glória. Jean Grey mostrou poder telecinético impressionante. Wolverine enfrentou múltiplos inimigos. Bishop demonstrou por que era o homem do futuro. Durante a batalha, uma verdade chocante veio à tona. Fabian Cortez, o líder dos Acólitos, havia matado Magneto. Pelo menos era o que todos acreditavam. Um acólito descobriu a verdade e foi expulso do grupo. Os X-Men o resgataram, mas o dano estava feito. Os X-Men venceram a batalha e resgataram Moira. Mas os Acólitos escaparam. E mais importante, a semente da dúvida sobre a morte de Magneto havia sido plantada. E no universo dos X-Men, dúvidas como essa nunca ficam sem resposta. Enquanto os X-Men comemoravam, algo muito maior estava acontecendo no espaço. Exodus abordou o X-Force com um convite, Santuário. O que encontraram mudou tudo. Magneto estava vivo. E não estava feliz. Avalon era o novo lar de Magneto. Uma estação espacial que servia como santuário para mutantes que queriam se separar da humanidade. Mas para Magneto, era também uma base de operações. E uma arma. No momento mais vulnerável dos X-Men, Magneto atacou. Não fisicamente, mas psicologicamente. Ele invadiu o funeral de Illyana Rasputin, a irmã de Colosso, morta pelo vírus legado. E ofereceu algo que Xavier nunca poderia, vingança. Em um dos momentos mais dolorosos da história dos X-Men, Colosso fez sua escolha. Sua irmã estava morta. O sonho de Xavier não a protegeu. Magneto oferecia ação. Propósito. Vingança. Peter Rasputin, o gigante gentil, caminhou em direção aos Acólitos. Enquanto isso, os Acólitos tentavam recrutar outra peça importante, Mercúrio, o filho de Magneto. Fabian Cortez ofereceu a ele o lugar de herdeiro do mestre. Mercúrio recusou com desprezo. Mas a mensagem estava dada, os Acólitos queriam expandir sua influência. Magneto não estava blefando. Ele anunciou seus planos de purgar a humanidade. A ONU respondeu com os protocolos Magneto, uma rede de satélites que criava uma barreira magnética ao redor da Terra. Mas Magneto tinha uma carta na manga. Magneto liberou um pulso eletromagnético que fritou a eletrônica mundial. O mundo ficou escuro. E os X-Men perceberam que não havia mais tempo para conversas. Pela primeira vez em anos, Xavier andou. Um exoesqueleto Shi'ar lhe deu mobilidade. Ele escolheu pessoalmente sua equipe para uma missão desesperada, invadir Avalon e deter Magneto. A invasão foi um sucesso inicial. O vírus do Fera derrubou os sistemas de Avalon. Mas Magneto não precisava de tecnologia.
Seu poder era o esqueleto da estação. Ele estava esperando. Wolverine fez o que sempre faz, atacou com tudo. E quase conseguiu. Suas garras tocaram Magneto. Mas isso foi um erro. Um erro fatal. Em um dos momentos mais chocantes da história dos quadrinhos, Magneto fez o impensável. Ele removeu cirurgicamente o adamantium do corpo de Wolverine. Molécula por molécula. Wolverine, o indestrutível, estava nu, vulnerável, morrendo. Xavier viu seu aluno sendo destruído. Viu o sonho de coexistência sendo aniquilado. E pela primeira vez na vida, Charles Xavier deixou a esperança de lado. Ele usou seu poder não para convencer, mas para punir. O ataque foi devastador. Magneto caiu em coma, sua mente reduzida a cinzas. Mas o preço foi alto demais. Xavier havia cruzado uma linha moral que jamais imaginou cruzar. E essa decisão teria consequências que assombrariam os X-Men por anos. A batalha terminou. Magneto estava em coma. Wolverine estava morrendo. Colosso escolheu ficar em Avalon, não como inimigo, mas como guardião. E no caminho de volta, a equipe quase perdeu Wolverine mais uma vez. Wolverine sobreviveu. Mas estava transformado. Suas garras eram de osso agora, parte de seu esqueleto original. O indestrutível teria que se redescobrir. E os fãs teriam que redescobrir Wolverine com ele. Enquanto os X-Men se recuperavam, os acólitos enfrentavam suas próprias crises. Neófito foi julgado por traição. Colosso defendeu, tentando ensinar aos acólitos o verdadeiro significado do sonho de Magneto. Mas era um sonho que o próprio Magneto havia traído com suas ações. A decisão de Xavier de apagar a mente de Magneto teve um custo que ninguém podia prever. Da raiva reprimida e da culpa, nasceu Onslaught. Uma entidade psíquica que quase destruiu os X-Men e os Vingadores. O pecado de Xavier havia gerado um monstro. Magneto passou anos em coma. Quando acordou, em 1997, estava diferente. Buscava redenção. O mestre do magnetismo havia renascido. Mas as cicatrizes de atrações fatais nunca desapareceriam completamente. Colosso passou anos tentando se redimir. Ficou com os acólitos para mantê-los sob controle, depois juntou-se ao Excalibur. Levou tempo, mas o gigante gentil finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Os acólitos nunca mais foram os mesmos. Alguns encontraram redenção, como Amélia Vogt, que se tornou uma voz da moderação. Outros permaneceram fanáticos. Mas o grupo que desafiou os X-Men em 1993 havia se dissipado, deixando apenas a pergunta: será que o fanatismo pode ser curado? Atrações Fatais não foi apenas um crossover. Foi um divisor de águas. Mudou personagens permanentemente. Forçou os leitores a questionarem quem eram os verdadeiros heróis. E provou que, no universo dos X-Men, as ações têm consequências reais. A guerra entre os X-Men e os acólitos não era sobre poder. Era sobre ideias. E ideias, uma vez plantadas, são impossíveis de matar. X-Men contra acólitos. De 1993 a 1999, uma guerra que começou com um sequestro, atingiu o clímax com a remoção do adamantium, e terminou com a queda de um sonho. Mas no universo mutante, os sonhos nunca morrem completamente. Eles apenas evoluem. Se gostou desse vídeo, se inscreva neste canal, deixe seu like e até breve.